Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nesta oportunidade. Quero pedir para você que está comigo pela primeira vez, você que está me vendo novamente, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal. Quando terminar esse vídeo, ou no meio do vídeo mesmo, a hora que você quiser, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilhe esse vídeo com outra pessoa, para que eles também possam ouvir essa mensagem maravilhosa da parte de Deus para os seus corações. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Fique comigo até o final do vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe agora, hoje e sempre. Eu quero estar lendo com vocês no livro de Lucas, no capítulo de número 13, Lucas 13, e o versículo de número 32, ou digo melhor, 22 em diante. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus estava fazendo uma viagem missionária junto com seus discípulos, passando de aldeia em aldeia, caminhando para Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas e todos aqueles que foram enviados por Deus, claro. Nós vemos que o foco de Jesus era evangelizar as aldeias, as cidades, as regiões circunvizinhas, as regiões da Palestina, do Estado de Israel, mas o foco era Jerusalém. Se nós meditar nesse versículo no sentido espiritual, nós vamos ver que o Senhor Jesus aqui está falando de coisas espirituais. Evangelizava as aldeias e cidades rumo a Jerusalém. Jesus estava rumo à cruz, indo para Jerusalém que mata os profetas. Ali é que ele havia de morrer para entregar a sua vida por nós, lá no monte do Gólgota, conhecido como Monte da Caveira. Eu estou corrigindo, irmão. Eu apaguei o vídeo anterior, porque eu falei, eu inverti aqui as coisas e falei sobre, eu ia falar o Monte Gólgota, o Monte da Caveira, falei o Monte das Oliveiras. E aí ficou errado, e como eu não tenho ainda equipamento, não tenho um notebook para me aprender a editar, que eu não sei editar vídeo ainda, irmão. Ore por mim para Deus me dar graça, para mim poder conseguir um equipamento à altura, para mim poder trabalhar melhor. E aprender também, né? Para me editar essas coisas, né? Ou arrumar uma pessoa que saiba editar os meus vídeos para me melhorar o meu canal. Por isso que eu apaguei o vídeo, mas eu estou corrigindo aqui. Não é o Monte das Oliveiras, é o Monte Gólgota, o lugar da caveira, que é conhecido como Monte da Caveira. E Jesus percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um que estava com ele ali, disse: Senhor, são poucos os que se salvam?
E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar por ela, mas não poderão. Porfiai por entrar por a porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Muitos procurarão entrar, mas eles procurarão entrar carregando tudo que lhe tem direito. Porque o direito Deus não tira, Jesus não tira de ninguém. Você pode até servir a Deus, falar em Deus, pregar a palavra de Deus, mas você está dividido com o mundo, está dividido com o príncipe das trevas, e você às vezes participa de muitas coisas que não agradam a Deus, participa do mundo com as suas carnalidades, com os seus pecados, com as suas desobediências, e isso aí, a desobediência, as coisas do mundo se tornam um fardo muito grande que você tem que carregar, e aí você não consegue andar ou entrar por essa porta estreita, porque você não consegue atravessar por ela, porque com bagagem ninguém atravessa essa porta. Levando a bagagem do mundo, do pecado, da desobediência, jamais entrará lá. E por isso que aquela pessoa perguntou, são poucos que se salvam? E Jesus disse, porfiai, quer dizer, esforçai por entrar pela porta estreita. Para nós entrarmos nessa porta estreita, por essa porta estreita, nós precisamos de mudança, precisamos melhorar cada dia mais na presença do Senhor, porque senão seremos envergonhados naquele dia. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Isso aqui vai acontecer no final da grande tribulação, quando Jesus arrebatar os seus eleitos, quando Jesus arrebatar os seus escolhidos, quando Jesus arrebatar e ressuscitar, quando ele ressuscitar os seus escolhidos, arrebatar os que ele ressuscitou junto com os seus escolhidos vivos e subir para o céu, entendeu? Arrebatar para o céu. Aí, quando ele voltar já imediatamente com a igreja para o começo do milênio, para julgamento das nações e para ele poder implantar o reino milenial na terra após a festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus, ele então, quando ele descer com a igreja após o arrebatamento, quando ele tirar para o céu, porque ele vai tirar a igreja da terra no arrebatamento por um objetivo. Ele vai tirar a igreja da terra porque a igreja não pode participar fisicamente aqui na terra, aqueles que estão vivendo fisicamente na última hora da igreja da terra, não pode participar da ira de Deus. Então Jesus tem que tirar a igreja, transformar os corpos dos vivos, ressuscitar, claro, primeiro os corpos, aqueles que estão nos túmulos, porque de maneira nenhuma precederemos os que dormem, aqueles que estiverem vivos não precederão os que dormem, e ressuscita os que morreram, transforma os corpos daqueles que estão vivos, leva para o céu, derrama a última taça da sua ira e logo depois ele desce para julgamento das nações. Por que eu estou falando isso aqui? Para nós entender como que é a verdadeira interpretação da palavra de Deus no tocante ao final dos tempos que vai acontecer na grande tribulação,
para poder entrar no milênio. Porque a Bíblia está falando que Deus vai cerrar a porta, quer dizer, fechar a porta. Quando terminar a grande tribulação é que a porta será fechada. Entendeu? A porta será fechada. Só que no período da grande tribulação vai haver pregação da palavra de Deus. As duas testemunhas, Efraim e Judá, pregarão na grande tribulação. As duas testemunhas, uma parte de Judá e uma parte de Jerusalém, de Efraim, que é os gentios, que são os israelitas dispersos, que estão sendo chamados para o evangelho do Senhor, para servir a Deus, através da pregação das duas testemunhas no período da grande tribulação. Essas pessoas, muitos vão fazer parte da igreja no arrebatamento, e muitos não vão fazer parte porque não são igreja, não são eleitos, só que muitos desses que se converterem, vão fazer parte das pessoas que vão ver no milênio, vão fazer parte das nações restantes que vão ficar para o milênio, e muitos não vão sobreviver à grande tribulação, muitos vão morrer, e muitos também não vão ressuscitar na primeira ressurreição, os que morreram, porque aí os eleitos somente aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Somente aqueles que vão ressuscitar no dia do toque da última trombeta, quando o Senhor estiver voltando, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É no final da grande tribulação. Não existe arrebatamento antes de terminar a tribulação. O arrebatamento é quando terminar a grande tribulação, que é o tempo determinado que está se completando nessa era, que é a última semana de ano das 70 semanas que o profeta Daniel profetizou e deixou escrito para nós lá no seu livro. Então, irmão, nós entendemos isso e sabemos que a porta será fechada. Por quê? Porque quando Jesus vier, aí ele já vai vir para fazer esses eventos que eu acabei de para realizar esses eventos que eu acabei de falar. Só que vai ter muita gente que vão estar viva, vai ter nações que não vão adorar a besta, não vão aceitar ela com a sua imagem. E essas nações que não adorar a besta, não aceitar ela com a sua imagem, vão ser poupadas, nem todos vão morrer. Entendeu? Nem todos vão morrer. Porque o Senhor vai trabalhar com a sua igreja no reino milenial, na vida dessas pessoas, discipulando elas, e essas pessoas que sobrarem, as nações restantes que sobrarem, no julgamento, porque ele vai separar as ovelhas do bode, os bodes vão ser lançados no lago de fogo e as ovelhas entrarão para a vida, para o milênio, entendeu? E as pessoas físicas que ficaram no milênio, que não fizeram parte da igreja, não foram arrebatadas, que não morreram durante esse período, vão entrar fisicamente no milênio para reedificar a terra durante 1000 anos. Vai ficar gente no mundo inteiro, muita gente vai sobrar, muita gente vai sobrar. Vai ter nações que vão ficar intactas porque não vão aceitar o sinal da besta e nem vão adorar ela com a sua imagem, como eu acabei de dizer. Só para confirmar para os irmãos. Então, quando Jesus descer, que ele for julgar essas nações, porque vai estar misturado com muita gente ainda ímpia no meio, que não quiseram Jesus. Entendeu? Essas pessoas vão ser separadas das ovelhas. Os bodes vão ser lançados no lago de fogo e as ovelhas vão para o milênio. Então, quando Jesus descer, que ele estiver descendo, que ele ressuscitar os mortos, ressuscitar os corpos dos vivos, ressuscitar os corpos dos mortos e transformar os corpos dos vivos, então ele arrebatou a igreja, entendeu?
quando ele estiver vindo para fazer esse trabalho aí, a porta se fechou. Agora ele cerrou a porta. Agora a porta não estará mais aberta, que é a porta da graça. Alguém pode falar, mas a graça vai terminar antes da tribulação, porque eu fui ensinado que eu vou ser arrebatado antes da tribulação. Você está enganado, meu amigo, está enganado. Ensinaram você errado. Não existe arrebatamento secreto antes da tribulação. Se alguém te ensinou isso, ensinou errado. Por que eu vou te falar isso? Porque é o seguinte, ele só vai cerrar a porta quando ele vier, quando ele sair do santuário celeste, quando ele sair lá do seu trono, onde ele está sentado junto com o Pai, que é o propiciatório celestial, aonde ele está trabalhando hoje, desde o dia que ele subiu para o céu, que os apóstolos e 500 irmãos viram ele lá subindo do Monte das Oliveiras lá em Israel, que o anjo apareceu depois e disse, da mesma forma que viste subir, ele descerá, entendeu? Agora, esse arrebatamento secreto, tem gente que prega que somente as pessoas que vão subir no arrebatamento, que os crentes vão ver, ele vindo, entendeu? E os outros não vai ver. Mas na segunda vinda do Senhor, que só tem duas, a primeira ele vem em carne e agora ele vem para arrebatar o seu povo, ressuscitar os mortos e levar para o céu, e trazer juízo sobre as nações, julgar as nações restantes, como eu acabei de dizer, ele só vai vir no final da grande tribulação, que é a segunda vinda. É só primeira e segunda vinda, uma vez em carne e essa vez que ele voltar. E quando ele voltar essa segunda vez, todo olho o verá. Agora, se você acredita no arrebatamento secreto, essa palavra aí, ela cai por terra. Essa parte que fala que todo olho verá, que Jesus virá com poder e grande glória, vai acabar. Essa palavra, então, foi escrita à toa na Bíblia. Porque na Bíblia não tem que Jesus vai vir arrebatar um povo secretamente, levar para lá, depois ele vai voltar. Aí vai ter 3 vindas. Entendeu? Aí vai ter duas ressurreições, 2 arrebatamentos, irmão. Porque se ele vier primeiro, antes dessa vinda que eu estou falando, vai ter que ter uma ressurreição e um arrebatamento. E a Bíblia fala que quando ele vier com alarido, com poder e grande glória, quando ele vier para julgar as nações, vai ser, a Bíblia fala que é nesse momento, entendeu? Quando ele vier depois, vai ter muita gente que se converteram na grande tribulação, que vão fazer parte da igreja. E para onde vai esse povo? As 2 testemunhas que ficou pregando na grande tribulação são os eleitos também, faz parte da igreja. Por que vai um pouco primeiro, depois vai outro depois? Uma segunda etapa. Não existe isso. Não existe. Pensa comigo para vocês verem. A porta só vai fechar no final, porque vai ter pessoas que vão se converter na grande tribulação com a pregação da igreja, dos eleitos, que estiverem vivos na época. Porque esse trabalho de evangelizar é para os homens. É o homem que vai pregar. Entendeu? Os anjos que vão pregar o evangelho eterno são as 2 testemunhas. São o povo de Deus. Entendeu? Que fala lá. Aquilo ali não é homem literal. Não é anjo, espírito. Não. É o homem literal que vai pregar na grande tribulação. Por isso que eu falo para vocês, estou trazendo esse vídeo para vocês, para poder você entender que só existe 2 vindas do Senhor. A primeira, que ele veio em carne, e agora quando ele voltar de novo no final da grande tribulação. Por quê? Se houvesse esse arrebatamento secreto antes, que não vai haver, aí teria que ter uma outra ressurreição e um outro arrebatamento. Você está me entendendo? 2 ressurreições, então, seria, e 2 arrebatamentos. Porque a Bíblia fala que Jesus ressuscitou como primícia
e depois dele, nós na sua vinda. Entendeu? Aqueles que forem eleitos ressuscitarão na sua vinda. E essa vinda não está falando que é duas vezes, está falando que é só uma. E essa vez eu só encontro na minha Bíblia no final da grande tribulação. No toque da última trombeta, apesar que os pré-tribulacionistas falam que a trombeta, fala de duas trombetas, trombeta de Cristo e a trombeta de Deus. Meu Deus, é tudo uma trombeta só ali. A última trombeta é uma, a trombeta de Deus, de Cristo é uma só. Não é duas. Aí o povo quer dividir de qualquer jeito essa trombeta. Entendeu? É dividir de qualquer jeito. E não existe isso aí. Então, a Bíblia é clara para nós. Então, eu falei isso só para poder nós enriquecer a nossa meditação. Aí ele está falando, quando o pai de família se levantar do trono e cerrar a porta, aí ele voltar, quando a porta estiver fechada. Por que a porta vai ficar fechada? Porque ele vai vir, aí o tempo da salvação agora acabou. Quando ele vier no final, acabou. Porque quando ele vier, aí ele vai transformar os corpos das duas testemunhas, ele vai ressuscitar os que morreram, desde de Adão para cá, todos os cristãos que fazem parte da igreja, que são eleitos, Enoque, Noé, Matusalém, esse povo todo aí, você está entendendo? Faz parte dos eleitos, os profetas de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, esses homens todos aí, todos, Davi, todos que faz parte. Eu só estou mencionando algum nome para fortalecer a nossa meditação. A igreja do Senhor hoje, que faz parte dos eleitos, que nem todos faz parte dos eleitos, entendeu? Eu já deu para entender que eu disse para vocês que nem todos vão ressuscitar na primeira ressurreição, mas terão a chance lá no final, às vezes, no juízo final. Por quê? Porque vão passar, aqueles que não ressuscitarem, agora vão passar pelo trono branco, julgamento do trono branco, que é o juízo final. Aí vai estar o livro das obras da vida no trono de Deus. Se os nomes estiverem no livro da vida, se o nome dele, se eles forem aprovados pelo livro das obras, se as obras deles alcançarem a misericórdia de Deus, e os nomes estiverem no livro, então eles serão absolvidos. Irão para o oitavo dia, que é a eternidade, para todos sempre depois. E a Nova Jerusalém desce e habita na terra. Mas aqui, a palavra de Deus continua dizendo, e começaram a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Agora não tem mais como, já terminou o tempo, não tem mais como abrir a porta. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença. Viu? Temos comido e bebido na tua presença. Essa comer e beber aqui na presença de Deus vale tanto para as pessoas dos dias de Jesus, para muitos lá, entendeu? E também para os nossos dias, porque nós comemos e bebemos na presença do Senhor. Para muitas pessoas que se dizem cristão, que participa da mesa, participa da ceia, participa dos eventos de alimentação mesmo. Porque quando nós oramos na nossa casa para nos alimentar, nós estamos comendo na presença do Senhor, com temor e tremor. Não se trata só da ceia, se trata de todo tipo de ceia. Não é só a ceia, que é a representatividade do sacrifício de Cristo, do sangue do corpo de Cristo, mas também é a ceia do dia a dia do cristão, porque a gente ora a Deus antes de comer. Você está me entendendo? Agora tem muitos cristãos que eles vão falar, eu comi e bebi na tua presença. E ele vai falar, mas eu não sei de onde vós sois. Olha bem. Temos comido e bebido na sua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas, tá vendo? Nossas ruas. Olha bem. Jesus ensinou lá
em Jerusalém, pregou a palavra lá, entendeu? As duas testemunhas vão pregar lá, uma parte de Judá, de Israel vai estar lá também pregando, vai estar pregando no mundo inteiro, mas vai estar pregando lá em Israel, nas ruas de Jerusalém. Ô Senhor, mas nós vimos tu pregar. Os primórdios lá da época de Jesus, que Jesus veio em carne na terra, também vão falar isso para Jesus. E ele vai falar, mas eu não sei de onde vós sois. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Olha bem, Jesus vai estar no trono do julgamento das nações, na terra, julgando as nações. Ele vai juntar as nações e vai julgar, e vai separar as ovelhas dos bodes. Eu estou falando das nações restantes, porque as ímpias, a maioria dos malignos, já foram destruídos na sétima taça, no toque da última trombeta. Já foi destruído. Pronto. Entendeu? Já foi destruído. Tudo que o homem edificou será destruído. Aí o que acontece? Aí ele julga as nações. Aí ele, após esse julgamento das nações, aí ele vai acontecer a festa dos tabernáculos, que é a festa de comemoração do casamento espiritual de Jesus com a igreja, com a sua noiva, que será sua esposa a partir desse casamento. A esposa do Cordeiro é os eleitos, todos os eleitos, que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Aí a Bíblia fala aqui nesse versículo 27, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E o verso 28 diz assim, ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, esses bodes vão ser lançados no lago de fogo. E aí ele continua dizendo, e quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, quer dizer, no milênio, e vós lançado fora. O lago de fogo vai haver pranto e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, que esta palavra fique gravada aos nossos corações. E ele continua dizendo aqui no verso 29, e virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão derradeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida, e muitas pessoas dos dias de Jesus se converteram primeiro, serão derradeiros. E muitos do final serão primeiro. Está entendendo? Porque nem todos vão receber a mesma coisa no sentido da hierarquia do reino de Deus. Uns vão ser eleitos que vão reinar com ele, e outros vão participar do reino fisicamente. Entendeu? E outros não ressuscitarão pela ressurreição, mas serão julgados no juízo final, no grande trono branco. Se ouvir, entrarão no reino eterno. Então, muitos tiveram oportunidade primeiro, vão ficar por último. E muitos que, por último, aceitaram por último, já na reta final, serão primeiro. É assim que Deus trabalha, porque é o juízo mais correto, mais justo, é o tribunal mais justo que existe. É o tribunal de Cristo. Que Deus abençoe seu coração. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like. Compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário. Que Deus abençoe.